Rise the Sun. Eu estava com a minha namorada, procurando séries e filmes para assistir, quando ela me apresentou Girl from Nowhere, traduzido para o português, Garota de Fora, uma série disponível na Netflix. Sendo algo totalmente diferente, confuso e curioso. A série me enchia de curiosidades e cada episódio sendo único. A história de cada personagem não tendo ligação uma com a outra, sendo a Nano a única coisa que ligava os episódios uns aos outros. Mas o episódio que eu mais amei foi o episódio 9 da temporada 1, a Armadilha. Ultimamente, descobri a paixão por filmes que fazem a gente pensar, que deixam pistas e coisas em aberto. Filmes de terror psicológico e mistérios. Tudo isso o episódio 9 me ofereceu. Eu vou levantar em considerações que assistiram o episódio, então a sua chance de ir assistir e depois voltar para compartilhar suas teorias comigo. Vamos lá. Quem matou o Cole? No início do episódio, vemos uma escola onde os alunos estão vivendo suas vidas normalmente, até que uma assassina aparece. Alguns alunos e seu professor ficam presos em uma sala. Porém, no final do episódio, descobrimos que o Ko foi morto, no banheiro e com marcas de corte, sendo apresentados 3 suspeitos. O professor, o Sewer, codinome Ciumento, e a Kel. Ao analisar a cena de morte, aparentemente, a arma utilizada no assassinato do mesmo seria um estilete. Se você analisar bem o episódio e ver o tipo de corte, as imagens de referência que a Nano mostra quando ela começa a contar as teorias no final, aparentemente o assassino teria usado um estilete. Então, venham comigo e vejam os principais pontos de minha teoria e, por fim, o assassino. No início do episódio, somos apresentados alguns personagens. Temos o Ko, a Nano, o professor, a Pan, que é a filha do professor, o Sewer, que é o ciumento, né? Teria a namorado que entra com ele na sala, que eles estão com uniformes diferentes, e o nome dela é Sa. Temos a Kel, aquela menininha de óculos, que eu ainda não descobri o nome dela, e aquela youtuber que no início da série ela fala que tem um canal e etc, etc. Bem, desde o início do episódio, o Ko demonstra ser uma pessoa folgada, irritante e babaca com a maioria das pessoas, dando a muitas pessoas motivos para odiá-lo. E lembrando a atual situação de uma assassina à solta na escola. Todos estão estressados e com adrenalina a milhão. Vamos nos atentar quem, onde e com o que. A série acaba deixando quem foi assassino em aberto. E após discutir esse assunto com a minha namorada e sua irmã, chegamos à seguinte teoria. Ao decorrer da história, vemos o atrito de todos os personagens, mas vamos nos atentar aos suspeitos. A série, por si só, já elimina vários suspeitos. O Ko, que dificilmente ele teria se matado, ele não teria motivos para isso, e ele estava com uma régua de metal, então não faz sentido. Temos a Nano, que no decorrer da série, para quem sabe, ela dificilmente mata as pessoas diretamente. Normalmente elas induz as pessoas a se matarem, ou no caso de elas mesmas tirarem a própria vida. Temos a Pan, que é uma criança, e ela ainda estava junto com as demais garotas no momento, então não tem como ela ter sido assassina. Temos a namorada do ciumento, né, a Sa, que seria uma das poucas pessoas que demonstrava gostar do Ko, então ela matar ele não faria o menor sentido. Temos aquela menina de óculos e a youtuber, que entra no mesmo caso da Pan, que elas estavam juntas com as demais garotas no final do episódio, então não teriam como elas ter sido assassina. Beleza. Sobrando apenas o professor, o ciumento, que seria o Sewer, e a Kel. O professor, no decorrer do episódio, vemos várias e várias vezes o atrito dele com o Ko, levando até mesmo a agressão, sendo o Ko que ia sair apanhando. O mesmo estava com o estilete, porém foi o último a sair antes das garotas. E um atento aqui que eu faço agora foi que no decorrer da história percebemos que o professor sempre foi mais forte que o Ko. Em todas as vezes que eles brigavam, que chegava até uma agressão de empurrões e soco, era sempre o professor que saia ganhando, no caso de o Ko nem realmente se defender. Temos o ciumento, o Sewer, que não gosta do Ko desde o início e ainda demonstra crise de ciúme pela sua namorada e o Ko. Talvez um possível chifrudo? E do nada, pode discutir com ela após o Ko sair da sala, resolve ir ao banheiro. Algo muito suspeito, porque foi literalmente o lugar em que o Ko foi achado morto. Temos a Kel, que foi empurrada para fora da sala pelo Ko, e durante a ligação no celular com as garotas, declara que iria matá-lo. Eu fortemente acredito que o assassino seja o Sewer, o ciumento. Mas enquanto eu editava esse vídeo, acabei criando uma nova teoria. E se não existir apenas um assassino? É visível que como o Ko foi morto em um banheiro apertado, seria difícil mais de uma pessoa matá-lo. Então, acredita-se que apenas uma pessoa executou isso. Porém, nada impede que os demais suspeitos tenham participado disso. Pensem comigo. Após as garotas chegarem, a Kel aparece chorando, dizendo do Ko. Isso deixa em aberto se ela estaria lá para ganhar tempo
ou realmente apenas deixou ele morto. Mas uma coisa que entrou na minha cabeça: quando as garotas chegam lá no banheiro, a porta estava fechada. Então, se ela realmente tivesse achado o corpo morto e tivesse entrado em desespero e indo embora, ela não teria fechado a porta. Algo a se pensar. Bem, o Sawyer, que pra mim é o principal suspeito, ele e o professor serão os mais prováveis de ter sido o assassino. Porém, o Sawyer, eu acredito fortemente que tenha sido ele, porque ele tinha muito mais motivos pra matá-lo. Bom, o Sawyer saiu para ir ao banheiro, que incrivelmente foi o lugar que o Ko foi achado morto. Antes das garotas saírem, elas conseguem ouvir o Ko gritando. Não um grito de medo, mas um grito, como se ele tivesse achado alguém. Sabe quando você tá usando o banheiro e a porta não tem tranca? Alguém empurra a sua porta e você... Oh, aê! Esse grito. Então eu acredito fortemente que nesse momento o Sawyer tenha achado o Ko naquele banheiro. Mas enfim, vamos à teoria que o assassino teve um cúmplice. O que mais me intrigou e começou a criar essa teoria enquanto eu analisava o vídeo para desenvolver esse conteúdo foi que no final, após ser revelado que o assassino se suicidou, e desde o início da história não existia assassino nenhum após a primeira vítima, que nenhuma das vítimas foi morta, elas estão bem, estão no hospital sendo tratadas. Então lá o assassino não matou ninguém. Tanto que aquela garota lá, eles tinham encontrado na porta, ela só tinha desmaiado e etc. O assassino não matou ninguém. E ficou a entender que as pessoas que mataram o Ko armaram aquilo pra que ele ficasse em aberto, tipo, o assassino matou o Ko no banheiro, não, ah não, socorro. Mas depois que foi revelado que não existia um assassino na escola, no finalzinho, nós vemos que o Sawyer está olhando para um lado oposto de todas as pessoas, enquanto as pessoas estão olhando para a TV, o Sawyer também olhando para a parede, para o espelho assim, e a namorada dele está virada para ele, como se estivesse conversando com ele, algo que me deixou muito suspeito. E vemos o professor olhando para a direção dele, que me deixa pensar que eles poderiam ter sido cúmplices. Agora vamos à parte do professor. O professor está em constante atrito com o Ko desde o início do episódio. E vemos diversas vezes ele agredindo mesmo, mostrando que tem mais força e que o Ko perderia. Bem, nessa teoria, eu acredito fortemente que os três tenham sido cúmplices no assassinato do Ko. Mas como assim os três? Vejamos, se você começar o início do episódio, quando as garotas saem da sala, naquela parte que elas estão próximas de encontrar a Kel, ficou algo muito suspeito. Pra mim, parecia que a Kel estava tentando ganhar tempo para que os demais saíssem sem serem notados e a pessoa que tivesse matado o Ko trocasse de uniformes, que como vemos na escola, tinham vários uniformes à mostra. O assassino poderia ter trocado de roupa, porque provavelmente teria se sujado de sangue. Ou caso não tenha sujado as roupas de sangue, provavelmente a mão dele estaria com sangue. E ele precisaria sair para lavar as mãos. O que mais reforça essa parte foi que a Nanô no final do episódio comentou do celular da menina caiu, que me dá a entender que o assassino poderia ter se esgueirado entre as escuridões ou até mesmo entre os corredores, que ele poderia ter sido gravado pela câmera. Aí quando a Kel foi ao banheiro, nós vemos que não tinha ninguém lá e a porta estava fechada, muito suspeito. O fato da porta estar fechada, e eu acredito fortemente que a Kel não teria conseguido matar o Ko sozinha. Afinal ela estava com a tesoura, e a tesoura não parece ter sido a arma utilizada para matar o Ko. Então provavelmente ou alguém entregou um estilete para ela, que eu acho pouco provável, pois na cena que o Ko empurra ela da sala, nós podemos confirmar um pouquinho que o Ko teria mais força que ela. Ela poderia ter dificuldade de matá-lo, sendo que o fato dela ter aberto a porta, ele teria chance de reagir. Como ele teria um cúmplice, provavelmente eu acredito que o assassino seja o Sawyer. Mas nessa teoria que o assassino teve cúmplices, eu acredito que cada um fez um papel diferente. A Kel foi usada como um vigia, para ver se alguém aparecia, até mesmo a assassina, para evitar isso ou alertar os demais. O Sawyer foi no banheiro e foi quem achou o Ko. Mas como o professor foi logo atrás do Sawyer, provavelmente o professor achou o Sawyer. Bem, nesse cenário em que os três sejam cúmplices, os dois não matariam o Ko sem o consentimento do professor. E entre os três, o professor parece o mais viável, o mais agressivo mostrado no decorrer da série para ter matado o Ko. Até o mais forte, até o mais provável para ter ganhado nele no corpo a corpo, naquele curto espaço que era o banheiro. Então nessa teoria, eu acredito que fortemente o professor seja o assassino. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem uma olhada lá no episódio 9 e voltem aqui depois para compartilhar suas teorias, se derem furos, se concordam ou não concordam. Se gostarem e querem ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora galera. Provavelmente logo mais vai ter a terceira temporada da Garota de Fora. Quem sabe eu faça mais vídeos de novos episódios, já tendo 2 temporadas lançadas. Fiquem bem.